Você já se viu em uma situação em que, ao invés de ficar firme, sentiu medo e fugiu? Os discípulos de Jesus passaram por esse momento de pânico no jardim do Getsêmani. Por quê? Muitas vezes também fugimos de Jesus quando as dificuldades surgem. Vamos orar para que o Espírito Santo nos esclareça esse assunto tão profundo. Senhor Deus, ao nos aprofundarmos do estudo da Tua Palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo nos revele a lição que devemos aprender com os discípulos no Getsêmani. Que possamos encontrar coragem em meio às adversidades e escolher permanecer ao Teu lado até o fim, mesmo que seja nos momentos mais difíceis. Em nome de Jesus, amém. Olá, sejam todos bem-vindos. Você está no canal Para Que Todos Saibam. Estamos estudando a lição da Escola Sabatina de número 11, cujo título é Levado e Julgado. O verso para memorizar está em Marcos 14:36 e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Hoje é quarta-feira, 11 de setembro, e o título de hoje, Deixando tudo para fugir de Jesus, o medo que nos afasta. O pastor Thomas Shepard começa a lição de hoje com a seguinte pergunta: o que aconteceu nessa passagem de Marcos 14, versos 43 ao 52, que foi tão crucial para o plano da salvação? Vamos à passagem bíblica. Marcos 14, 43 ao 52. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espada e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o, e lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo-lhe Jesus, disse-lhe: Saístes com espadas e varapaus a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. E um certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. É chocante que um dos associados mais próximos de Jesus o tenha entregado aos seus inimigos. Os evangelhos não explicam a motivação de Judas. Ellen White escreveu: Judas tinha naturalmente grande amor ao dinheiro, mas não fora sempre tão corrupto para praticar um ato como esse. Havia alimentado a avareza até que esta se transformou na grande motivação de sua vida. O amor a Mamon superou seu amor por Cristo. Tornando-se escravo de um vício, entregou-se a Satanás para ser levado a todo tipo de pecado. O Desejado de Todas as Nações, página 573. A traição em si é deplorada por todos, mesmo por aqueles que usam traidores. Mateus 27, versos 3 ao 7. Mas a atitude de Judas foi especialmente desprezível, porque ele tentou esconder a traição sob o pretexto de amizade. Ele deu instruções à multidão de que o homem a quem beijasse era aquele que deveria ser preso. Parece que Judas quis esconder sua astúcia de Jesus e dos outros discípulos. O caos irrompeu quando a multidão prendeu Jesus. Pedro desembainhou uma espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus se dirigiu à multidão, repreendendo aquelas pessoas por fazerem em segredo o que tiveram medo de fazer abertamente, quando ele ensinava no templo.
Mas Jesus terminou com uma referência ao cumprimento das Escrituras. Trata-se de outro sinal dessa trama dupla que permeia a narrativa da paixão. Ou seja, a vontade de Deus estava se cumprindo enquanto a vontade humana trabalhava para destruir o Messias. Todos os discípulos fugiram, incluindo Pedro, que reapareceu seguindo Jesus à distância e acabando por se meter em problemas. No entanto, Marcos 14, versos 51 e 52, fala de um jovem que seguia Jesus, um relato encontrado apenas em Marcos. Alguns pensam que era o próprio Marcos, mas isso é improvável. É notável que ele fugiu nu. O jovem, em vez de deixar tudo para seguir Jesus, deixou tudo para fugir de Jesus. E o autor termina com a seguinte pergunta: ser escravo de apenas um defeito de caráter levou Judas a trair Jesus. Isso foi terrível. A pergunta é: o que isso deve nos dizer sobre odiar o pecado e, pela graça de Deus, vencê-lo? Vamos ouvir agora os comentários de Ellen White. Os discípulos ficaram aterrorizados ao verem que Jesus permitia ser preso e amarrado. Sentiram-se ofendidos pelo fato de que ele suportava essa humilhação feita a si mesmo e a eles. Não conseguiam entender seu comportamento e o criticaram por se sujeitar à multidão. Indignado e com medo, Pedro sugeriu que se salvassem. Seguindo essa sugestão, os discípulos o deixaram e fugiram. Isso está registrado em Mateus capítulo 26, verso 56. Mas Cristo havia predito essa deserção, quando ele disse: eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. João 16:32, o desejado de todas as nações, página 558 e 559. Jesus foi deixado sozinho nas mãos da multidão assassina. Ah, que triunfo então houve para Satanás! E que tristeza e pesar entre os anjos de Deus! Muitos grupos de santos anjos, cada qual com um alto anjo comandante à sua frente, foram enviados para testemunhar a cena. Deveriam registrar todo o insulto e crueldade impostos ao Filho de Deus, e todo o transe de angústia que Jesus sofresse. Pois os mesmos homens que se uniram nessa terrível cena devem vê-la por completo outra vez, em vívidos caracteres. Primeiros Escritos, página 162. Como o sumo sacerdote espargia o sangue quente sob o propiciatório, enquanto a fragrante nuvem de incenso ascendia diante de Deus, assim, ao confessarmos nossos pecados e rogarmos a eficácia do sangue expiador de Cristo, devem nossas orações ascender ao céu com a fragrância dos méritos do caráter de nosso Salvador. Apesar de nosso demetério, devemos ter sempre em mente que há um que pode tirar o pecado e salvar o pecador. Ele removerá todo o pecado reconhecido diante de Deus com um coração contrito. Essa fé é a vida da igreja. Como a serpente foi levantada no deserto por Moisés, e a todos que foram picados pelas serpentes ardentes foi ordenado olhar e viver, assim também deve o Filho do Homem ser levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A menos que torne a ocupação de sua vida contemplar o Salvador levantado e, pela fé, aceite os méritos que é seu privilégio reclamar, não mais poderá o pecador ser salvo do que podia Pedro andar sobre as águas, a não ser que conservasse os olhos bem fixados em Jesus. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos,
página 92 e 93. Para encerrarmos, considere as seguintes palavras. A fuga dos discípulos nos ensina sobre a fragilidade humana diante da adversidade. No entanto, em meio à traição e abandono, Jesus permanece firme em seu propósito, cumprindo a vontade do Pai. Eu pergunto a você, quando as dificuldades e desafios surgem, você tem fugido de Jesus, como os discípulos, ou tem permanecido firme, confiando na vontade do Pai? O que você está disposto a sacrificar para não deixar o medo afastá-lo de Cristo? Se você gostou desse conteúdo, então curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Espero você amanhã para continuarmos o nosso estudo. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.